Computação. Deixa eu pegar o ponto que eu queria. E esse curso é de 6 anos, então você tem que ser apto a julgar todas as variedades de orquídeas. Mas a questão é a seguinte, que existe sempre a cultura. Por exemplo, há uns anos atrás, nem tanto tempo assim, acho que uns 3, 4 anos no máximo, uma intermédia alfa ganhou FCC. Foi até a capa da revista da americana lá, que é um híbrido que eu não sei. Aquilo, tu tem certeza que aquilo tem intermédia por acaso? Nem isso dá para ter certeza, né? É um híbrido branco assim, lembra uma Júlio Conceição, mas nem isso é. Eu nem sei de onde é que tiraram. Essa planta foi julgada no Texas, onde eles não têm tradição de Cattleya. Então apareceu uma pessoa, deu essa intermédia, eles olharam, bom, não tinham critério e acharam que isso era uma intermédia e deram um FCC para essa planta, que é um prêmio máximo dos americanos. Isso tem uma instância superior, quer dizer que antes de ser publicado, isso passa por um comitê técnico da American Orchid Society, onde, por exemplo, esse Francisco Miranda, que é um brasileiro radicado na Flórida, também faz parte, ele seria qualificado para dizer que essa planta não é uma intermédia, porém escapou dele. Ele estava viajando no período, né? Então agora ficou ratificado com a eternidade que aquele equívoco é uma intermédia e, infelizmente, a única intermédia que levou o termo máximo é um híbrido de qualidade bastante duvidosa. Fosse uma Kenny ainda justificável. Mas nem para isso ela presta. Então esses problemas existem. Esse aí não é só para nossas intermédias. Eles podem nós considerar perseguidos, mas, por exemplo, se vocês olharem o Farmipedium Schlimming, já levou 4 prêmios máximos, na verdade, sendo o híbrido dele. Então, a falta de conhecimento dos juízes gera também imperfeição. É o que eu estava falando, o julgamento perfeito jamais vai existir. Isso aí, infelizmente, sempre vai ter essas limitações. Por isso que eu acho que nós devemos copiar certas coisas. Eu acho. Nós temos que se adaptar às nossas plantas, às nossas culturas. E nós, como considerados, nós sermos os melhores do mundo. Não eles. Vamos dizer assim, o que a minha visão particular do assunto é, essa planilha ela funciona. Vamos dizer, o ponto fraco no caso seria ela sendo aplicada por um americano seria diferente dela sendo aplicada por um brasileiro. Porém, é uma linguagem universal ela. E eu acho que essa planilha deve ser aplicada do jeito que ela é e a gente com o tempo começar a aplicar em outras plantas, além de Cattleya intermédia e nossas espécies brasileiras. Aqui tem Cimbidium, tem Dendrobium. Com o tempo acho que a gente deveria implementar um sistema geral. Porém, a gente deveria primeiro ter uma coordenação central para o Brasil, sei lá, CAOB ou qual entidade gerar. E como vários países do mundo, então vocês podem hoje em dia, por exemplo, olhar, tem por exemplo a AM-TOS. Então, é AM, Albert Hoffman, eu vou entrar nisso, e TOS. Tá? O que seria isso? A premiação tem 3 categorias. Tem a categoria que a planta não é premiada, tem a categoria HCC, High Class Certificate, quer dizer, certificado de alta categoria. Isso seria, na verdade, um 3º lugar. Aí temos o AM, que seria Award of Merit, quer dizer, prêmio aos méritos da planta, que seria o bronze, que seria o 2º lugar. E aí temos o FCC, que é o First Class Certificate, que seria o certificado de 1ª categoria. E esse sim seria top, uma planta que estaria entre as melhores imagináveis, né? Pela proposta de Santa Catarina, ao menos que o Carlos Gomes apresentou, ele, em vez de a gente usar essas 3 siglas, ele propõe que a gente use ouro, prata e bronze. Eu sou contrário a isso. O ouro, prata e bronze é do julgamento de exposição, que é o comparativo, que temos ouro, prata e bronze. Porque essa planta ela pode ganhar uma M, uma HCC, uma FCC, porém ela não está sendo comparada a outras. Então, como é que tu vai dar um bronze ou um ouro, uma prata, se não teve o ouro? Entende? A ideia do ouro, prata e bronze é na competição.
essa planta ela não está competindo, ela está sendo pontuada, isso é diferente. E dois, por exemplo, futuramente quando aparecer em alguma publicação que tal planta é uma intermédia FCC/BR, então é uma planta de primeira categoria julgada no Brasil. Então se torna uma linguagem universal, que é justamente o que nós queremos, que uma pessoa na Tailândia, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, leia, lá veja uma foto intermédia tal, FCC/BR. Então ela vai saber, essa planta ao menos é uma intermédia que os brasileiros consideram de primeira categoria. Sabe? Aí a universalização da premiação, que eu acho que é a categoria que eu acho que a gente deveria almejar. Como eu tinha falado, por exemplo, vocês hoje em dia em catleias e várias plantas vão ver outros nomes, eu não lembro de vários. Mas, por exemplo, pode achar de repente uma planta como a M/TOS, então é Thailand Orchid Society. Então é uma planta que os tailandeses consideravam de boa qualidade. Hoje em dia, por exemplo, tem várias premiações dessas de híbridos que eu considero muito superiores dados na Ásia do que dados nos Estados Unidos. Eles têm hoje em dia critérios bem mais rígidos, têm um conhecimento bem melhor de determinadas variedades de plantas do que os Estados Unidos hoje em dia. Então eu acho que esse seria o nosso caminho para seguir. Aí vamos pegar um pouquinho dos entrecheirar, isso aí. Eu acho que todo mundo aqui conhece bem o Kitchen. Pegar aqui no caso de uma intermédia, a gente aplicar essa fórmula, né? Então poderíamos pegar primeiro a forma geral. Aí você pega essa plantinha aqui, né? Observa a forma geral, uma forma equilibrada, bonita. Então você já dá uma pontuação nela, sei lá, 12, 13 pontos. Aí você olha as sépalas, que são essas 3 pétalas exteriores aqui. Elas estão boas, porém as sépalas interiores podiam estar um pouquinho mais abertinhas, então você desconta um pouquinho de ponto disso. Aí de repente você lembra que teve uma outra que a sépala terminava mais redondinha, essa é um pouquinho pontuda, então você dá um descontinho nisso aí, é uma cinturinha fina. Aí você olha a pétala, aí por exemplo já começa as diferenciações, por exemplo, do juiz americano com o juiz brasileiro. Ela apresenta algumas deformidades, alguns amassadinhos, algumas preguinhas. Isso aí, para um americano, é um defeito grave numa planta, a ponto de vez em quando ser desclassificada para julgamento. Uma dentada, para eles, é uma falha gravíssima. Porém, aqui nós estamos julgando uma intermédia pétala larga. Essa pétala larga, ela vem de um fenômeno de peloria, quer dizer, na verdade, são características do labelo jogadas na pétala, uma mutação que faz que ela fique mais larga. E o labelo ele é preguiadinho, então tem essas pregas, esses amassadinhos que vêm dessa nossa tentativa de gerar pétalas mais largas, mais redondas, de uma cor mais perfeita. E vamos dizer assim, enquanto você tem essas pétalas bem redondas, é difícil não ter uma preguinha, uma dentadinha, uma falinha. Então para nós isso não é tão grave assim. Então no nosso conhecimento como jogadores e conhecedores de intermédia, de repente essas falhazinhas que essa pétala vai ter não vão reduzir tantos pontos quanto para uma americana iria ser o caso. Então poderíamos dar de repente uma nota alta para essa pétala, porque é uma boa saída, está muito larguinha, enquanto que o americano de repente poderia dar uma nota muito baixa por causa das deformidades que ela tem. Aí olharíamos o labelo. O labelo ele está bonito, está retinho, poderia ser um pouquinho maior, que nem uma tipo premiada que tem lá do Tyson, lá que tem um labelão enorme. Conhecendo aquela planta, você diz, bom, essa podia ter um labelinho um pouquinho maior, mas harmonioso, então dá uma descontadinha nisso. Aí partimos somamos os pontos, aí depois partimos para a cor da flor. Ela tem um aspecto agradável, porém não é uma cor assim que chame muita atenção. Por exemplo, tem algumas dessas filas de mil que são quase semi-alvas, então tem um bonito contraste de umas pétalas e sépalas quase brancas com labelo escuro. No caso, essa aí é uma tipo, isso não é um defeito, mas vamos dizer assim, não dá o mestra. E o labelinho aqui, se vocês olharem, ele tem um colorido bonito, ele é sólido, porém podia ser mais intenso, mais escuro. Então ela tem um colorido geral, harmonioso, bonito, mas não chega a ser o ápice. Então desconta-se uns pontinhos aí.
A cor das pétalas e sépalas é justamente aquilo que eu tinha falado. Ela tem um colorido tipo, mas podia ser um pouquinho mais brilhante, não é? Então dá-se um pequeno desconto nisso aí. E aí o label, também uma pontuação. No caso, como eu falei, ele é um pouquinho desbotado. Então tá assim, podia ser um label olato, com um colorido mais intenso. Daria ser uma nota média alta para ele. Não é algo que vai descontar, mas também não vai dar uma pontuação essa. Tamanho da flor. Ela é uma flor que tem um bom tamanho, porém não tem um tamanho excepcional. Então, no caso, ela teria uma pontuação alta, mas não seria a pontuação máxima. Aqui que o Carlos Gomes, em Santa Catarina, separa. Eu posso considerar isso realmente, no sistema de Santa Catarina, não é só o Carlos Gomes, é interessante. Mas dá para botar junto, porque a gente pode avaliar as duas coisas separadas e somar, né? Que seria substância e textura. Para mim, até certo ponto, isso pode andar junto, porque para nós vai interessar muito mais na intermédia a substância que a textura. Substância é a dureza, é o material. Então, a planta tetraploide aqui, ela tem uma boa substância, então teria uma pontuação alta. E a textura, no caso, seria um brilhozinho a mais, um tom aveludado, a aparência geral da flor. Isso, em intermédia, não acaba gerando uma pontuação muito... em algumas plantas fica mais acentuados, no caso dela pouco. Então, acho que é mais interessante tu botar as duas coisas junto, porque dependendo da espécie, você sabendo o que é mais importante, você acaba puxando para lá ou para cá. Dá para fazer uma... É difícil você ter uma planta que textura e substância tenha valor igual a ponto de poder separar as duas. Aí depois, no caso, a quantidade de flores e hastes. Essa é uma plantinha que realmente tem flores de forma muito boa, excepcionais. Ela também tem umas 5 flores, quer dizer, é uma planta que tem uma boa quantidade de flores, então isso aí já dá uma boa pontuação para ela. Vocês veem na exposição que tem várias plantas com alta pontuação, só com 2 flores. Essa aqui tem 5 flores. E a haste, bom, a haste parece ser boa. Aí já entra um pouco das polêmicas, por quê? Porque ela está toda armadinha. Então, de repente, essas flores, por exemplo, está bem espaçadinha e tudo, de repente, abrindo sem ter sido conduzidas, os botões estariam um pouco apertados um com o outro, não geraria uma coisa assim. Mas isso aí a gente, como juiz, até certo ponto avalia, né? Dependendo do caso, por exemplo, se a planta tem um pedúnculo muito longo, pode vir a questão até se ela consegue manter a flor ereta ou se ela consegue sustentar a flor ou não. Nessa dúvida, a gente tinha chegado à conclusão na federação que a pessoa tem o direito de tirar a armação para ver como fazer isso. Por que a Federação Gaúcha manteve o direito em si da gente armar as plantas, armar elas, as hastes? Quem conhece as estradas aqui do Brasil sabe como é que elas são. Então é praticamente impossível você conseguir transportar uma planta de qualidade sem que haja algum estrago se você não estaquear elas apropriadamente. 2, com frequência, várias associações do interior não é o dono da planta que vai levar ela para a exposição, e sim, de repente, o motorista, algum associado, ou pode até ser uma pessoa da família que não seja o proprietário dela. No momento que você retira o estaqueamento, você sempre tem o risco de repente quebrar uma flor ou coisa assim. E aí é claro que também fica a situação de quem transportou as plantas não querer para ele o risco de repente uma planta excepcional para tirar em primeiro lugar na exposição, tirar o estaqueamento e quebrar a flor, né? Então a gente optou por isso devido às condições do Brasil. Pelo menos na apresentação que o Carlos Gomes fez, primeiro se mediu cuidadosamente a planta e depois se partiu para o julgamento. No caso dos americanos, eu percebi que eles até medem a flor antes, né? Mas o julgamento é feito, sabe, aquele tira-teima. Essa planta premiada tinha 10 centímetros, vamos medir essa aqui. Não, essa aqui já tem 10,5. Então já, né? Então, mas é uma medida assim meio
Miguelão. E aí depois que a planta recebeu o prêmio, aí sim, alguém lá, o secretário, né, se senta lá e faz todo medido cuidadosamente, etc e tal, né. E aí de vez em quando vem aquela situação, né, tá ele lá no epidemo segundo cantando lá 355 flores, 356, 357. É uma pontuação bem... Isso que eu acho interessante para nós é nós unificarmos esse Uhum. juramento. Eu acho. Porque a maioria vence, a maioria tem a força. É? Então nós temos que conseguir devagarzinho se fazendo os filhos de juramento, todos iguais, Uhum. não só nós aqui do Sul, como nós temos o nossa terra inicial, Aham. aqui do Sul do Brasil, mas fazer também com que Paraná, São Paulo, sigam o regime Sim. interno desse aí. Aham. E aí uma coisa vai se unificando, aí nós temos força. Esse é o ponto. E é por isso que eu acho que a gente deve, ao contrário lá da proposta que o Casmans falou de ouro, bronze, não, vamos manter a casa letrinha americana. Não, mas para nós fazer um diferencial para discutir. Não, o diferencial Mas é... só no julgamento técnico. Sim, mas não, no jogo, mas nesse é que eu acho que é interessante manter a sigla, porque aí um tailandês que vai pegar uma foto lá vai entender o que é aquilo. Ele talvez não vai entender o que seria uma ABR, né? ABRO. Aí, mas isso aí, olha, na internet a gente descobre que a ABRO é a Associação Brasileira de Orquidófilos, por exemplo. Suponhamos que a gente queria isso. Então queria uma MABRO, então ele já sabe que é uma planta boa. Aí só vai ter que descobrir que diabos é esse ABRO, né? Ah, então é a Sociedade Brasileira. Aí ele vai olhar, é uma planta brasileira, que foi considerada excepcional por brasileiros. Isso tem o seu peso. Por isso que nós temos um caminho certo. Por exemplo, vocês têm a filiação gaúcha, nós temos a marinense, mas teria que existir uma federação brasileira. Teoricamente existe. Teoricamente existe a CAOB, né? Só que a CAOB tem um julgamento já próprio, bem peculiar deles, que, por exemplo, eu já participei, e se me convidarem participo, mas eu não concordo com ele. Não, vamos dizer, na verdade o que a CAOB tem de novo é um julgamento de exposição. Um julgamento bem próprio de exposição, mas tem um julgamento de exposição, ela não tem um julgamento de pontuação, a CAOB. Mas vamos dizer, o órgão seria a CAOB, né? Mas a CAOB, acho que presidente de computação. Acho que é só São Paulo e Goiás, né? Onde é que. Se todas as federações estaduais se unirem, Minas também está com CAOB. Mas não é uma. Também não é uma coisa nacional. É extremamente subjetiva. Eu acho que nos falta para poder ter banco de dados. Que a gente faz e julga as plantas. No ano seguinte você não sabe o que julgou no ano passado. Não, esse que eu considero crime, sabe? As plantas boas elas estão sendo esquecidas, sabe? Você esqueceu? Você fala 1 milímetro faz a diferença. Mas o ano passado, será que aquele milímetro faltou ou sobrou esse ano? Sim, exatamente. Nós não temos ideia. É muito comparativo por morfologia. Alguém lembra se aquela planta tinha 4 ou 6 flores? Ninguém. Agora começou, há uns 2 anos atrás. Há uns 2 anos atrás começou. Eu estava junto, mas para fazer isso no Brasil todo, tem muito chão para correr. Tem muita gente para correr. a gente tem que se unir cada vez mais para termos forças. Não, e vamos dizer assim, a gente vai precisar de um Cristo que pegue essa cruz e... Isso aí é que, vamos dizer assim, fazer aquele passo inicial é um puta no trabalho. Não. Que é muito... Mas pensando bem, a gente tem um pessoal isso. Temos. E vamos dizer assim, o que a gente vai fazer? A gente tendo uma coisa assim, de tempo em tempo vamos começar a publicar trabalhos, então vamos dizer assim, eu estava falando vamos dizer de novo, do nosso regulamento de intermédio aqui. Do que partiria um regulamento de intermédia? Partiria do começo de se descrever o que seria uma intermédia perfeita. Ou vamos dizer assim, o que seria uma intermédia padrão?
A partir disso você já tem um critério de julgamento para... Tipo, vamos dizer assim, vamos considerar que o padrão seja 3 flores, mas até de 2 flores é aceito. Tudo bem, então aparece uma planta de 2 flores excepcional, mas você vai descontar pontos porque ela está com menos flor do que podia ter. Uma planta com 4 flores vai ganhar um pontinho a mais, com 5 mais ainda. Então é importante esse critério do tamanho. Vamos dizer assim, sei lá, agora eu nem me lembro, em Tyson, qual é o tamanho médio de intermédio que a gente estava achando bom? 10 a 11 centímetros, aí se diz, tantos centímetros, né? Quando abaixo disso a gente dá uma descontada, quando acima disso a gente dá uma acréscimo. Mas forma uma uniformidade, para quê? Para que uma pessoa em Santa Catarina, uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul, que conhece a intermédia, tenha uma ideia, e uma pessoa lá em São Paulo, que de repente já não conheça tão bem a intermédia, pegue isso e já tem um critério técnico. Bom, ela é excepcional, mas, tem 8 centímetros aqui, o pessoal está falando que 10 centímetros é bom, então apesar de ser excepcional, tu vai dar uma descontada, né? Mas o caso do tamanho, daí é considerado que é o seguinte, quando ela é uma planta simétrica, surgir, decepcionando, totalmente simétrica, vamos, por exemplo, internet, ela tenha 16 centímetros de tamanho. Sim. Mas ela pode surgir. Pode? Nada exclui isso. Totalmente simétrica, largas, secas, largas, Não, e de repente ela talvez... vai ser a referência para dali para frente. Não, mas isso é uma coisa que pode se ir no com o tempo, né? Sim. Como também com campo de dados. Exatamente. No entanto, nós também já fizemos, de 2 anos para cá, pela federação catarinense, nós já fizemos julgamentos informatizados. Tudo informatizado. Sim. E por enquanto não ia mais para a mesa com o etiqueta. É só público. No caso, isso aí na pontuação seria o caso. Deixa eu partir do ponto, a questão do tamanho da flor, etc.